Olá, seja bem-vindo ao programa Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Hoje é o segundo programa dessa nova temporada, agora estudando sobre o maravilhoso Jesus. E você é muito bem-vindo. Nós estamos aqui numa casa muito linda, numa paisagem exuberante na cidade de Campos do Jordão, em São Paulo, em meio a uma natureza maravilhosa criada por Deus e que nos revela um Deus de amor, um Deus de bondade. E além da revelação da natureza, nós temos também a Bíblia, a Palavra de Deus, que também nos fala sobre Ele. Por isso, eu quero te convidar a você já pegar a sua Bíblia e se unir a nós nessa grande classe de estudos da Bíblia. Não precisamos voltar à Palestina para ver aquilo que os discípulos viram e aprender de Jesus. Através das páginas desse livro, nós podemos entrar em contato com esse maravilhoso mestre da Galileia. 2000 anos se passaram desde que seus pés tocaram esse planeta, mas sua presença hoje continua tão real como foi para os discípulos naqueles dias. Deixe-se apaixonar como eles por esse maravilhoso Jesus. Bem, mas antes de nós estudarmos o segundo tema desta nova série, eu gostaria de apresentar uma novidade para vocês. Nós gravamos esses mesmos temas que você está acompanhando aqui no Bíblia Fácil, essa mesma temática, em Israel, em alguns lugares onde o próprio Jesus viveu. E nós preparamos um lindo estudo bíblico chamado Maravilhoso Jesus, que é um presente da Novo Tempo para você. É inteiramente grátis. Aonde está esse estudo? Esse estudo já está disponível para você na internet, no nosso site biblia.com.br. São lindas imagens da cidade de Jerusalém, do Rio Jordão, do Jardim do Sepulcro, do deserto da Judéia, da cidade de Belém e tantos outros. Eu queria mostrar para você agora um breve vislumbre desse material que nós gravamos em Israel e que está na internet disponível para você no biblia.com.br. Confere comigo aí essas pequenas imagens que a gente separou para você. E aí, gostou do que você viu? Tem muito mais no estudo que nós preparamos para você. Então acesse agora biblia.com.br e comece o seu curso online. Ah, mais um detalhe. Aqueles que fizerem todas as 13 lições pela internet, e esse curso só está disponível na internet, vão receber no final um lindo certificado para você imprimir e guardar com muito carinho. Esse certificado é o certificado do curso Maravilhoso Jesus. Então você pode imprimir, guardar com muito carinho e ele vai ser disponibilizado para aqueles que terminarem as 13 lições, repito, que só estão disponíveis na internet no site biblia.com.br. Então, por gentileza, acesse o site agora, faça sua inscrição e comece a estudar junto com a gente. Inclusive o tema 2, que nós já estamos agora começando, já está disponível para você lá na internet, tá bem? E aí, pegou a sua Bíblia? Vamos então juntos estudar o tema de hoje?
Em nosso primeiro estudo da série, nós vimos a presença de Jesus no Éden. Hoje, vamos estudar sobre as profecias referentes a Jesus no Antigo Testamento. O livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, relata a história da criação do nosso mundo e do primeiro casal Adão e Eva. Era plano de Deus que o homem vivesse eternamente e fosse integrado à família celestial. Mas, para que isso acontecesse, um teste deveria ser feito. Deus colocou no meio do jardim do Éden a árvore do conhecimento do bem e do mal. E deu uma clara ordem para Adão e Eva, que aparece aqui no livro de Gênesis. De toda árvore, disse Deus para Adão, você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma, porque no dia em que dela você comer, certamente você morrerá. Infelizmente, Adão e Eva falharam no teste e comeram do fruto proibido. A desobediência trouxe miséria, sofrimento e a morte. A queda do homem encheu até mesmo o céu de tristeza. O mundo que Deus fizera estava agora manchado pela maldição do pecado e habitado por seres condenados à miséria e à morte. Não parecia haver solução para os transgressores da lei de Deus, nossos primeiros pais, Adão e Eva. Entretanto, Deus havia já concebido um plano pelo qual o homem poderia ser redimido. A lei de Deus, quebrantada, exigia a vida do pecador. E em todo o universo havia senão um ser em favor do homem que poderia satisfazer as suas reivindicações. Visto que a lei divina é tão sagrada como o próprio Deus, unicamente um ser igual a Deus poderia fazer expiação por sua transgressão. Ninguém no universo, a não ser Cristo, poderia redimir o homem da maldição da lei, a morte, e levá-lo novamente à harmonia com o céu. Em algum momento da história, Deus iria enviar seu Filho para pagar o preço do pecado e nos dar uma segunda oportunidade. Interessante que, ao olharmos para a Bíblia e para a sua história, todos os fiéis filhos de Deus, eles aguardavam a chegada do Messias. Adão conhecia o Messias como a semente da mulher. Abraão como rei de Salém e príncipe da paz. Jacó esperava Siló, perante quem se congregariam todos os povos. O profeta Isaías esperava o Emanuel, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. Jeremias esperava o renovo justo de Davi, a nossa justiça. Daniel esperava o Messias príncipe, Oséias, o Deus dos exércitos. Todos acreditavam de que no momento certo o Messias viria a esse mundo. E para que o povo de Deus estivesse pronto para receber o Messias, Deus, através dos profetas, deu todas as informações necessárias para que ninguém fosse pego de surpresa. Eram informações na Bíblia a respeito da vinda, das circunstâncias do nascimento, da obra que ele realizaria, detalhes da sua morte. E a partir de agora, nós vamos olhar para essas profecias do Antigo Testamento, que chamamos de profecias messiânicas, e vamos buscar conhecer quais são estas principais profecias e que mensagem especial ela pode trazer para mim e para você agora. As profecias do Antigo Testamento apresentavam detalhes sobre as circunstâncias do nascimento do Messias. Vou dar um exemplo. O profeta Isaías, no capítulo 7, no versículo 14, disse assim: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Agora, quando vamos para as páginas do Novo Testamento, nós vemos o cumprimento dessa profecia feita 7 séculos antes de Cristo. Concluindo a sua genealogia, o Evangelho de Mateus, no capítulo 1, verso 16, diz que Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Cristo em grego
significa ungido, o mesmo que Messias em hebraico. Deus escolheu um humilde casal, Maria e José, para serem os pais terrestres de Jesus. José pertencia à linhagem de Davi, pois o Messias descenderia da casa de Davi. Pouco se sabe sobre Maria, exceto que era uma filha de uma família anônima e prima de Isabel, mais tarde a mãe de João Batista. Nenhuma mulher solteira de Israel podia ter filhos, mas Maria, sem transgredir a lei, ficou grávida. A sociedade não entendeu e o seu castigo seria a morte. Maria não estava preocupada com as consequências, mas apenas com o cumprimento do plano divino na sua vida. José era um homem justo e não queria difamar Maria e pensou em separar-se dela secretamente. Todavia, um anjo do Senhor apareceu a José para ajudá-lo. E em sonho, o anjo disse para José as seguintes palavras. Acompanhe comigo aí em Mateus capítulo 1, verso 20. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, em Mateus capítulo 1, verso 20, olhe as palavras do anjo para José. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é obra do Espírito Santo. Mesmo sendo um mistério, José creu nas palavras do anjo e ficou com Maria. José recebeu Maria, mas não teve relações sexuais com ela até que Jesus nascesse. Foi assim que Maria, a Virgem, concebeu o Salvador do mundo. Para nós não é tão simples entender o mistério da encarnação. Mas imagine você, Deus se fez homem. E isso foi o cumprimento do plano que Deus havia estabelecido para salvar a todos nós. A Bíblia também informava o local de nascimento do menino Jesus. O profeta Miqueias declarou que seria em Belém. O profeta Miqueias havia antecipado: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar dentre as milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, cujos dias antigos são desde a eternidade. Foi aqui nessa cidade que a onisciência escolheu para o nascimento do Filho de Deus. E neste mesmo cenário, onde viveu Davi e pastoreou suas ovelhas, deveria nascer o descendente de Davi, o Messias. Belém significa casa do pão. Foi a primeira casa terrestre de Jesus, que mais tarde se declararia: Eu sou o pão da vida. Uma outra profecia do Antigo Testamento que teve exato cumprimento foi a fuga de José e Maria, levando o bebê Jesus para o Egito. O profeta Oséias, no capítulo 11, verso 1, diz assim: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mateus usa a experiência da libertação de Israel do Egito para ser uma figura ou profecia da experiência do menino Jesus no Egito e seu retorno à Palestina. Em Mateus, no capítulo 2, versículo 13, nós lemos o seguinte: Mateus capítulo 2, verso 13. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. José não esperou amanhecer
levantou-se no mesmo instante, tomou Maria, o menino, e partiu naquela noite para uma longa viagem. Através dos magos, que deram valiosos presentes a Jesus, Deus proveu os meios para as despesas da viagem e para sua estadia no Egito, até que pudessem retornar para a sua própria terra. No Egito, estariam fora dos domínios de Herodes, e muitos judeus moravam no Egito naquela época. Foi assim que se cumpriu a profecia de Oséias, capítulo 11. Você percebe como Deus foi cumprindo em detalhes cada profecia? Vamos ver mais uma delas, que tem a ver com a morte dos primogênitos? Essa profecia é uma outra profecia messiânica do Antigo Testamento e tem a ver com a morte dos filhos, o primeiro filho dos casais, por ordem de Herodes. Eu queria convidar você agora para Jeremias, o livro do profeta Jeremias, no capítulo 31. Olha comigo o capítulo 31 e no verso 15. Jeremias, capítulo 31 e no verso 15. Assim diz o Senhor: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel, chorando por seus filhos e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Inspirado pelo Espírito Santo, o Evangelho de Mateus aplicou essa passagem ao massacre de Herodes às crianças em Belém. Herodes sabia o que Deus havia dito a respeito da vinda de Cristo. Sabia como a estrela havia sido enviada para guiar os magos. Mesmo assim, estava decidido a matar Jesus. Em sua ira, Herodes mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo. É o que a gente lê em Mateus 2,16. Como deve ter sido pavorosa aquela cena, a matança de inocentes. Os bebês sendo arrancados de suas famílias. E eu fico pensando, José e Maria foram libertos disso pela providência divina. E eles esperaram no Egito, até que, avisados por um anjo da morte de Herodes, eles retornaram. José esperava estabelecer sua residência em Belém, onde Jesus havia nascido. Mas, seguindo a orientação do anjo, ele retornou para o seu antigo lar em Nazaré. E aí, nós vemos mais um cumprimento da profecia, agora de Mateus capítulo 2, verso 23, que fará menção a esta profecia. Mateus 2, 23 diz assim: e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. E quando você vai aqui para o livro do profeta Isaías, no capítulo 11, Isaías que foi escrito 700 anos antes de Cristo. Olha o que diz Isaías, capítulo 11, verso 1. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Extraordinário. Como Deus foi cumprindo a profecia passo a passo. E Jesus foi morar em Nazaré, porque ele seria chamado Nazareno. Em cada detalhe da providência, nós vemos a mão de Deus dirigindo todas as coisas para que finalmente o Messias viesse, como as profecias apontavam. E Jesus veio, cumprindo tudo especificamente como os profetas haviam detalhado. Outra profecia do Antigo Testamento refere-se ao ministério público de Jesus. Eu queria ler com você Isaías no capítulo 61, verso 1. Isaías diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. O verso 2 diz assim: e apregoar o ano aceitável
do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os povos que choram. O texto apresenta um vivo quadro do Messias e do que ele faria por Israel. Na cerimônia de unção, a pessoa era separada para um ofício ou missão particular. Isso está em Êxodo 40, 1 Samuel 16. Cristo, de acordo com Isaías, seria ungido por Deus Pai, por meio do Espírito Santo. Isso aconteceu na ocasião do seu batismo. Você está lembrado que Jesus se dirigiu ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista e, ao ser batizado, o Espírito Santo veio sobre ele em forma de pomba. Na realidade, no batismo de Cristo, você tem a presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. O Deus Filho está sendo batizado, o Deus Pai vai dizer lá dos céus: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." E o Deus Espírito Santo vai ungir a Cristo para que ele comece então o seu ministério. Esta unção de Cristo para o início do seu ministério foi profetizada 700 anos antes do nascimento de Jesus, justamente por esse texto, quando Isaías 61 diz: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas." Agora, o Evangelho de Lucas, no capítulo 4, ele apresenta um detalhe muito interessante do cumprimento desta profecia. Lucas 4 diz que Jesus estava na sinagoga num dia de sábado, ele tomou um rolo para ler e ele leu esta passagem do profeta Isaías. E quando ele terminou de ler, ele disse as palavras que ficaram marcadas: "Hoje se cumpriu esta profecia." A atenção de todos na sinagoga se voltou para Cristo. Hoje se cumpriu esta profecia? Mas quando você continua a ler Lucas capítulo 4, você percebe que eles apanharam em pedras para apedrejar Jesus e o expulsaram da sinagoga. E por que Jesus foi expulso da sinagoga? Porque aqui em Isaías, no versículo 2, está que o Messias apregoaria o ano aceitável e o dia da vingança do nosso Deus. No relato de Lucas, Jesus omitiu o dia da vingança. A vingança tão sonhada por Israel, quando o Messias bélico viesse e tirasse os romanos do poder e colocasse mais uma vez os judeus como cabeça, não foi prometido por esse Messias de Nazaré. É por isso que eles pegaram em pedra para apedrejá-lo. Mas Cristo não veio estabelecer um reino terrestre, muito menos pela força. Cristo veio para trazer o seu reino espiritual. É por isso que ele disse: "O reino de Deus está em vós." Quando Cristo veio, quando ele se encarnou, ele inaugurou o reino da graça. E quando ele voltar pela segunda vez, ele vai inaugurar o reino da glória. Assim, nós vemos um cumprimento perfeito das palavras de Isaías na unção de Cristo por ocasião do seu batismo. Por causa do decreto de Herodes, que mandava matar todos os meninos de 2 anos para baixo na cidade de Belém e seus arredores, José e Maria fugiram com o menino Jesus para o Egito. Após a morte de Herodes, os pais de Jesus foram morar em Nazaré. Mateus declara: "E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno." Foi num dia de sábado que Jesus, estando em Nazaré, onde havia sido criado, entrou em uma sinagoga. Lhe deram um rolo do profeta Isaías para ler. Ele leu o capítulo 61, verso 1, que diz: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os oprimidos."
The Spirit of the Lord is on me, because he has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor. O evangelista Lucas declara que, após haver lido o texto, Jesus declarou: "Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir." Nesse episódio da Bíblia, Jesus declarou ser o Messias prometido a Adão e Eva, logo após a entrada do pecado no Jardim do Éden. Passemos agora para uma outra profecia alusiva aos últimos eventos da vida e do ministério de Jesus. Nós encontramos nas profecias até mesmo o valor pelo qual Jesus seria traído e vendido. Está aqui, no profeta Zacarias, no capítulo 11 e no verso 12, onde está escrito: "Eu lhes disse, se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Passaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata." Esta ínfima quantia de 30 moedas de prata refletia a ingratidão dos israelitas pelo que Deus tinha feito por eles. Mateus apresenta o cumprimento dessa profecia na pergunta que Judas faz aos sacerdotes: "O que vocês vão me dar para que eu entregue para vocês?" E pagaram 30 moedas de prata. Este valor era o que se pagava por um escravo, de acordo com Êxodo 21:32. E 30 moedas de prata equivalia a 120 dias de um trabalhador comum. Por esse miserável valor, Judas vendeu o Senhor da Glória para a vergonha e para a morte. Interessante como a profecia foi específica. Ele seria vendido por esse valor. E Judas negociou este valor ao entregar o Senhor para ser morto. Após haver recebido a quantia, Judas então indicou como ele entregaria o Senhor. E Judas foi claro: "Aquele a quem eu beijar, é este, prendei-o." E Jesus liderou a turba até o jardim do Getsêmani, naquela noite de quinta-feira, véspera da crucifixão. E por volta da meia-noite, com um beijo, Judas entregou seu Senhor à morte. Ao pensarmos nessa profecia de Zacarias e no seu cumprimento, nas ações de Judas, nós ficamos pensando que hoje tem muitas pessoas também traindo ao Senhor Jesus. Mas, pastor Arilton, quando é que eu traio ao Senhor Jesus? Nós traímos Jesus quando não vivemos a sua palavra, quando negamos os princípios que ele nos ensinou, quando ocultamos das pessoas a nossa fé, a nossa crença. Nós traímos a Jesus quando perdemos as oportunidades de falar dele para as pessoas e de permitir que o seu evangelho alcance mais e mais vidas. Por isso essa profecia é também uma advertência para todos nós, para não negociarmos os princípios religiosos, não negociarmos Cristo, mas sermos leais e fiéis a Ele, como a palavra de Deus nos orienta a ser. Outra profecia extraordinária aparece aqui, no Salmo 22. E antes de ler alguns versos desse salmo, eu queria chamar a sua atenção para o Salmo 22, que pode ser considerado o salmo do sofrimento do Messias. Interessante que o Salmo 23 é o salmo do bom pastor. Quem sabe, o salmo mais conhecido. Mas antes que nós tenhamos o salmo do bom pastor, você tem o salmo do Messias sofredor. Então, a posição em que ocupa o Salmo 22, ela é digna de nota, porque antes de ser o nosso bom pastor, Jesus foi aquele que se deu por nós, aquele que foi moído, aquele que foi esmagado
por causa dos nossos pecados. Bom, deixe que o Salmo fale por si. O Salmo 22, no primeiro verso, diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim ou da minha salvação as palavras do meu bramido? Você está lembrado dessas palavras do Salmo 22? Elas foram pronunciadas por Jesus lá na cruz do Calvário, no momento em que ele estava crucificado, ao sentir ali a ausência do Pai. Na realidade, o Pai estava presente, o Pai sempre esteve ao lado do Filho, mas como Cristo estava assumindo os pecados de toda a humanidade, Deus agora precisava se separar dele, para que o Filho pisasse sozinho o lagar, para que ele suportasse o peso do pecado de toda a humanidade. E ao sentir a separação do Pai, este foi o clamor de Jesus: Deus meu, por que me desamparaste? Em outras palavras, por que eu estou só? Esse sofrimento todo enfrentado por Cristo, nunca se esqueça, foi por todos nós, porque ele estava assumindo o preço do nosso pecado, pagando a nossa culpa. Aqui no versículo 7, um outro verso interessantíssimo, onde o salmista escreve: Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Não foi isso exatamente o que aconteceu na cruz do Calvário? As pessoas que passavam por ali até ridicularizavam a Cristo. E muitos disseram: se tu és o Cristo, desce da cruz e nós creremos. E foi dessa maneira que Jesus foi injuriado, de uma forma jamais vista. Mas o Salmo traz outros versos interessantes. Olha o verso 16 até o 18. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sorte. Você quer um salmo mais claro do que esse? Cenas da crucifixão? Aqui está dizendo claramente que as mãos e os pés do Messias seriam traspassados. E foi isso que aconteceu naquela sexta-feira. Jesus foi deitado numa rude cruz, que havia sido preparado para Barrabás, nem dele era, e ali cruéis cravos traspassaram as mãos e os pés de Cristo, o pregando na cruz. Um outro detalhe que o Salmo 22 nos oferece: a túnica de Cristo. Lançaram sorte sobre ela. Os soldados fizeram isso. E quando os soldados lançam sorte sobre a túnica, nós estamos vendo o cumprimento profético em cada detalhe no Novo Testamento. É por isso que esse Salmo 22 é também chamado de o Salmo do Messias sofredor. E tudo isso ele suportou por amor a todos nós. Maravilhoso amor de Cristo. Cristo foi tratado como nós merecíamos para que pudéssemos receber o tratamento que ele tinha direito. Ele foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não tinha participação, para que nós fôssemos justificados pela sua justiça, da qual nós não tínhamos parte. Ele sofreu a morte que nos cabia, para que nós recebêssemos a vida que a ele pertencia. Como disse Isaías, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você já pensou nesse maravilhoso amor? E você já pensou que o Antigo Testamento já pintava esse quadro do grande amor de Deus e do sofrimento que Jesus passaria para dar a todos nós um direito à salvação e à vida eterna? Esse é o Cristo pintado no Antigo Testamento. E através dessas profecias, o povo conhecia e se apaixonava por esse maravilhoso Jesus. Mas eu queria chamar a sua atenção agora para outras profecias. Agora, falando do sepultamento de Jesus. Olhe para o capítulo 53 de Isaías. Nós temos aqui várias profecias alusivas ao sofrimento, à morte e até ao sepultamento de Cristo. Eu queria convidar você a pegar a sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura desse capítulo, que é um capítulo extraordinário. Olha a partir do verso 1.
Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Agora olha com atenção para o versículo 9. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Você entende o que Isaías está profetizando? Foi entregue para ele morrer entre os perversos. Por isso ele estava crucificado entre dois ladrões, mas na sua sepultura ele foi colocado com os ricos. Você quer ver o cumprimento dessa profecia? Após ter dado a vida pelos transgressores, Jesus foi colocado entre eles na sua morte. Viveu e morreu pobre, mas foi sepultado na tumba de um rico. E eu queria que você lesse comigo esse texto, aqui em Mateus capítulo 27, no verso 57. Mateus capítulo 27, no verso 57 em diante, nós temos o cumprimento dessa profecia. Aqui diz: caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Esse foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe o fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Que extraordinário! O cumprimento exato da profecia. Ele morreu entre os perversos, mas foi sepultado na sepultura de um rico, o rico José de Arimateia. Ao pensarmos no sepultamento de Cristo, na sua morte, e ao ser sepultado num sepulcro novo, aberto por José de Arimateia, eu queria trazer à sua memória um outro detalhe interessante. João, o evangelista do amor, no capítulo 19, ele descreve também a história do sepultamento de Jesus. E olha o que diz aqui no capítulo 19, a partir do verso 38. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe o permitiu, então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus, e também Nicodemos, diz o verso 39, aquele que anteriormente viera a ter com Jesus à noite. Foi levantado cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés.
Interessante que no texto aparecem duas figuras, José de Arimateia e Nicodemos. Sobre José de Arimateia é dito que ele era discípulo, mas ocultamente. E sobre Nicodemos, aquele que viera a ter com Jesus de noite. Dois homens que acreditavam na messianidade de Cristo, mas não haviam se manifestado ainda. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque eles temiam o Sinédrio. Eles pertenciam ao Sinédrio, eram membros lá, mas eles temiam o que as pessoas poderiam dizer. E quando a gente vai aqui para João, no capítulo 3, onde nós encontramos a experiência de Nicodemos visitando Jesus, a gente entende muito bem o que está por detrás da história. O texto diz que Nicodemos pertencia aos fariseus e ele foi ter de noite com Jesus. O verso 2 do capítulo 3 de João diz: E de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Interessante que por esta fala, Nicodemos esperava granjear a boa vontade de Cristo. Na realidade foi uma lisonja. Sabemos que tu és mestre em Israel. Jesus conhecia o coração de Nicodemos e ele foi direto ao ponto. Olha o que Cristo diz para Nicodemos no capítulo 3, verso 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então Cristo introduz para Nicodemos, naquela visita secreta à noite, o tema do novo nascimento. Nicodemos, se você quiser entrar no reino, você precisa nascer de novo. O versículo 4, Nicodemos pergunta: mas como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode, porventura, voltar segunda vez ao ventre materno e nascer novamente? É claro que Nicodemos sabia do que Jesus estava falando, mas ele tentou desviar o argumento. E então Cristo, mais uma vez, pondera com ele no verso 5. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E Jesus continua: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te importa eu de te dizer, importa-vos nascer de novo? O vento sopra por onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vens, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Ao olharmos para esse diálogo, nós ficamos pensando como Cristo foi claro. Nesse estudo bíblico pessoal que ele deu para Nicodemos, Jesus desvendou perante ele os mistérios do reino. Ele disse que o Espírito atua assim como o vento. Você não vê o vento, mas vê as ações do vento. E isso mostra para mim e para você que o Espírito atua de forma discreta. Enquanto a gente estuda a Bíblia aqui, no Bíblia Fácil, enquanto aprendemos sobre as profecias que falavam de Cristo, eu pergunto, você tem pensado naquilo que a profecia revelou sobre Jesus e no cumprimento detalhado de cada profecia? Você já ouviu falar de Cristo? E sabe o que pode acontecer com muitos de nós hoje? Como Nicodemos, temos vergonha de ir até Jesus. Mas não importa se você tem vergonha, não importa se você o busca mesmo à noite. Jesus sempre vai estar de braços abertos para receber a todos nós. O interessante é que no diálogo que Jesus continuou com Nicodemos, chegou um ponto, aqui mais para frente, que Jesus vai chamar a atenção de Nicodemos para um fato conhecido da história dos judeus. O versículo 14 diz assim: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Naquela noite, Jesus desvendou para Nicodemos algo interessante. Nicodemos, você se lembra quando serpentes abrasadoras invadiram as tribos de Israel,
as pessoas estavam morrendo por causa do veneno, o que Moisés mandou que o povo fizesse? Deus mandou que Moisés fizesse uma serpente de bronze e colocasse numa haste. Aquele que era ferido, quando olhava para a serpente de bronze, era curado. Então Jesus diz, assim como aquela serpente de bronze foi erguida no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Eu acredito que tenham se passado cerca de 3 anos desde essa conversa, que foi no início do ministério de Cristo, até o momento da crucifixão. E quando a cruz de Cristo foi levantada lá no Calvário, Nicodemos era uma testemunha ocular. E quando ele viu a cruz sendo levantada, ele se lembrou das exatas palavras de Cristo 3 anos antes. Assim como a serpente foi levantada no deserto, numa haste, importa que o Filho do Homem seja levantado. Numa haste, numa cruz. E foi a visão do Cristo crucificado que transformou o coração de Nicodemos. A partir desse momento, nós não temos mais um discípulo que o busca à noite. Agora você tem alguém que se declara seguidor de Jesus. E aí está Nicodemos, junto com José de Arimateia, sepultando o corpo do Salvador Jesus. A partir desse momento, Nicodemos usou toda a sua fortuna para fazer avançar o reino de Deus. Como as profecias do Antigo Testamento impactaram a vida desse homem e como que ele entendeu ser Jesus, o cumprimento de todas elas e o Salvador do mundo. E foi para Nicodemos que Jesus pronunciou um dos versos mais conhecidos da Bíblia, o próximo, João 3,16. Foi para Nicodemos que ele disse secretamente numa noite, e depois João escreveu para tornar isso claro para o universo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o maior amor, que deu a maior dádiva, seu único Filho, o que havia de mais caro para Deus, foi entregue por mim e por você. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para Nicodemos naquela noite e para todos nós hoje, Jesus está deixando bem claro que só existem 2 caminhos. Ou nós aceitamos a Ele como Salvador pessoal e receberemos a vida eterna quando Ele voltar, ou então nós o ignoramos, nós o rejeitamos, mas se o fizermos, será a morte, a condenação eterna. Eu e você precisamos hoje fazer uma escolha. A pergunta que fica é: qual vai ser a sua escolha? A nação judaica aguardava a chegada do Messias. Entretanto, quando Jesus veio, cumprindo todas as profecias do Antigo Testamento, profecias messiânicas que assinalavam a ele como Filho de Deus, o povo o rejeitou, recusando-se a aceitar as mais claras provas de seu verdadeiro caráter. João vai definir esse momento de rejeição nas seguintes palavras do Evangelho de João, capítulo 1, verso 11. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Nós também corremos o risco de ter todas as informações sobre Jesus e, mesmo assim, não aceitarmos como nosso Salvador pessoal. Será que seremos diferentes daqueles que o rejeitaram no passado? Ou o nosso coração vai estar aberto para aceitar o Senhor Jesus como nosso Salvador pessoal? Qual será a sua decisão agora? Você entende que Jesus é o cumprimento literal de todas as profecias messiânicas do Antigo Testamento? É desejo agora do seu coração se entregar a Ele, agradecendo-lhe pelo grande sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário? Eu queria que você pensasse nisso, enquanto a gente vai ouvir essa música com Ítalo Gomes.
Fim de tarde no portão, a cabeça branca ao relento. Teimosia de paixão faz das cinzas renascer alento. Na estrada um olhar procurando um vulto conhecido. Espero um dia abraçar quem um dia já se foi perdido. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte. São torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde, está deserto o portão. Mais um dia amanheceu e o moço retornou, mendigo. O pai depressa correu e abraçou o filho tão querido. Tragam roupas e o anel, calcem logo os seus pés. Milagre. Vinho do melhor tonel, tanta alegria em mim não cabe. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte. São torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde, fim de tarde, fim de tarde. Se debruça no portão. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte. São torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde, fim de tarde, fim de tarde. Está deserto o portão. Obrigado, Ítalo, e eu espero que essa música tenha tocado no seu coração. Vamos orar? Nosso Pai querido, muito obrigado pelo estudo de hoje, onde vemos belas profecias do Antigo Testamento se cumprindo na pessoa de Jesus. É desejo nosso abrir o nosso coração e te aceitar como nosso Messias Salvador. Que o Senhor habite em todos nós e nos prepare a cada instante para a tua volta. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter acompanhado o programa de hoje. Eu quero mais uma vez lembrar você que esse estudo maravilhoso de Jesus está disponível para você na internet. É isso mesmo. Todos os 13 temas que vamos estudar sobre o maravilhoso Jesus está na internet para você ver estas lindas imagens que nós gravamos lá em Israel, nas terras bíblicas por onde Jesus pisou. É simples, basta você acessar o nosso site biblia.com.br. Pegou aí? biblia.com.br. Acessa o site, você vai clicar lá no curso Maravilhoso Jesus, você vai fazer esse curso online e você vai ter acesso
a 13 vídeos que nós gravamos lá em Israel, a respeito dessa mesma temática do Bíblia Fácil. Agora, todos aqueles que concluírem esse estudo receberão ainda um lindo certificado. Você vai poder imprimir esse certificado aí na sua casa e guardar com muito carinho essa lembrança. Por isso, acesse agora o nosso site e faça então esse curso. Estou esperando você, tá bem?